Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22 ao 26. Depois que Jesus ele alertou os discípulos em relação aos fariseus, eles chegaram ao povoado de Betsaida. Depois que eles passaram por aquele momento, Jesus falando sobre o fermento dos fariseus, né? Eles pensando que era pão e tal. Vê o episódio anterior para você entender. E aí eles estavam juntos lá, ele, Jesus e os discípulos, e chegando em Betsaida, alguns trouxeram um homem cego. Algumas pessoas vieram com um homem que era cego e pediram que o Senhor tocasse nele. Então Jesus pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Mais uma vez, Jesus utiliza os sentidos. Ele cuspiu na mão e passou a saliva nos olhos do homem. Não parece ser uma coisa muito... A gente olhando aqui não parece ser muito higiênico, né? Mas isso foi igual ao capítulo 7, versículo 33. Mas é curioso as formas que Jesus se utiliza para tocar nas pessoas, para falar com as pessoas, para atingir as pessoas. É na voz falando, é tocando, é sendo tocado, é se utilizando de elementos não muito comuns para um relacionamento de contato, né, como é o caso da saliva, né? Mas esse é Jesus, né? Jesus ele sempre quebrou os paradigmas da época, onde as pessoas elas tinham uma certa formalidade nos costumes, no uso do corpo, no uso... Veja, a pessoa tinha que lavar as mãos, né? Imagina. E aí ele colocou a sua mão sobre ele, depois de ter esfregado a saliva nos seus olhos, os olhos do cego. E aí Jesus colocou a mão sobre ele e perguntou: você está vendo alguma coisa? O homem respondeu: olha, vejo pessoas. Elas parecem árvores, mas estão andando, e como árvores andando. Uma cena esquisita, né? Marcos 8, 22 ao 26. Jesus tocou outra vez. Tocou sobre as mãos, ele tocou as mãos sobre os olhos dele mais uma vez. E dessa vez os olhos do cego ficaram completamente recuperados, porque ele mesmo diz: olha, eu estou vendo nitidamente. Bom, ficou curado. Está vendo tudo, está enxergando tudo, ok? Em seguida Jesus foi e mandou-o para casa e ordenou que ele não voltasse mais para o povoado. Interessante, né? Olha, agora que você está enxergando, então você volta para casa, não volta para o povoado de onde eu te tirei para poder te curar. Eles vão ver que você está enxergando. Jesus não quer ibope, interessante. Aquele que vai atrair a todos no final, não quer ibope no começo. Muita gente chegava em Jesus, muitos eram conduzidos, além desse homem cego que foi conduzido, né? Só que cura, milagres, esses sinais do reino de Deus que Jesus coloca na presença do reino de Deus, né? Sinais da presença do reino de Deus, não era para Jesus um marketing pessoal. Como nós vemos, o homem é tirado do meio do povoado e, bom, Jesus acompanhou um cego, vamos ficar aguardando aqui com as pipocas nas mãos, aguardando ele voltar
para saber como é que foi esse truque. Muita gente era assim. Tinha aqueles que criam, sim, mas tinham aqueles que também não olhavam para Jesus com os olhos verdadeiros que deveriam olhar. E para Jesus, cura é uma coisa séria. Para Jesus, a cura é uma coisa séria. Era com Jesus um momento de contato, de sensibilidade, onde a fé se mistura com o concreto do pegar na mão, do sair do povoado, de colocar saliva nos olhos, colocar a mão sobre ele. O Filho de Deus dando-nos a sua atenção. E ele fala, toca, pergunta, né? O interessante é Jesus perguntar, você está vendo algo? Na primeira instância, e aí, você está enxergando alguma coisa? E o homem nega na primeira vez uma visão perfeita, é verdade, como a gente lê o texto aqui de Marcos 8, 22. Só que na segunda vez, quando o Senhor perguntou, e eis que tudo estava perfeito. É sempre curioso a gente pensar nesse evento de uma cura que tem dois movimentos, uma cura que tem duas partes, uma cura que tem dois momentos, dois instantes. E aí a gente pensa o seguinte, né? Será que Jesus falhou na ação da cura e aí ele foi lá depois e consertou? Claro que não. Mas Jesus demonstrou que há uma visão que não é total. Não há dúvida que Jesus fez de propósito, gente. Amigos, amigas, irmãos e irmãs, não há dúvida que ele fez isso de propósito. No primeiro instante, ele faz com que esse homem cego não enxergue tudo, mas enxergue homens como árvores andando, dando uma pressuposição de que eram homens. Isso me faz lembrar Jó, quando Jó fala assim, olha, eu te conhecia de um jeito, mas agora eu te conheço de outro. Eu te conhecia com os meus ouvidos sujos, enganados, ouvidos viciados em ouvir aquilo que talvez eu quisesse ou que na verdade não fosse verdadeiro e que viesse a mim. Mas agora, Jó uma vez disse, que os meus olhos verdadeiramente te veem. São dois movimentos. Agora o segundo olhar, no segundo momento quando Jesus efetua a cura, esse segundo olhar ele é mais profundo. Não é aqui uma tentativa de demonstrar que a cura teve dois atos. Não é aqui uma tentativa de mostrar os homens como árvore. Vamos interpretar o que o homem quer dizer árvore, árvore, homem. Não, aqui não é o caso. O caso é que o segundo olhar é mais profundo que o primeiro. A visão, ela se estabelece completamente no segundo momento. Agora que você enxerga, fique com essa verdadeira visão. Porque é possível ver de duas formas. É possível olhar para todas as coisas que começam, inclusive, com o próprio Deus, de duas maneiras, de duas formas. Uma que não é nítida, que não é verdadeira, e uma forma nítida, verdadeira, real, que o próprio Jesus aprova e demonstra. Um verdadeiro olhar, né? Não volte ao povoado, rapaz. Não volte. Meu moço, não volte ao povoado. Lá muitos deles, veem pessoas como árvores. E você não mais. Não volte àqueles que estão com a primeira visão. Continue tendo a segunda visão. Haverá um momento em que o olhar verdadeiro será útil como testemunho. Principalmente, meu moço, porque um dia eu não estarei aqui.
Não está no Evangelho isso que eu estou falando, tá? Mas eu estou tirando isso da mensagem de Jesus. Essa é a minha interpretação. Essas são as minhas entrelinhas. Eu estou entendendo que Jesus está tentando dizer isso para ele. Haverá um momento em que o olhar verdadeiro, o olhar de verdade, ele vai ser muito útil. Esse olhar que você adquiriu, e você vai utilizá-lo como uma forma de testemunho. E eu não vou estar aqui quando você fizer isso. Guarde as minhas palavras e ações contigo e não ouça mais nada. Você era cego e quando você abriu os olhos na segunda vez, você não viu árvores andando, você me viu. Jesus podia dizer. Não precisou, porque a cena lá já mostra isso. A primeira coisa que você viu fui eu. Guarde isso e vá embora. Não misture o que você acabou de ver com algo que possa te contaminar. Vá embora. Mais tarde você vai se encontrar com esses, mas nesse tempo você vai contar. Aí você vai contar essa história assim, mas agora aproveite esse momento da segunda visão pura e maravilhosa e toca a tua vida. Eu acho que Jesus quis dizer isso. Eu acho. Jesus demonstrou que o milagre e a cura são de cunho íntimo. Jesus demonstrou que o milagre, que a cura, que esse sinal é algo muito pessoal. E não deve possuir vida própria. Porque quando você passa por uma cura e por um milagre, eles não podem obstruir quem é Jesus. Quando eu passo a enxergar Jesus. Esse moço, depois que começou a enxergar verdadeiramente bem, ele olha Jesus e agora a sua imagem é de Cristo. Não vai haver outra imagem melhor. Pois é. Aí a gente fica pensando, né? A cura e o milagre não pode obstruir quem é Jesus. Ou será que Jesus ele deve ser lembrado apenas por questões da razão, pelas questões racionais, ou das necessidades? Não, eu preciso dele, então eu quero a cura. Eu preciso mesmo é enxergar, eu preciso mesmo é andar, eu preciso mesmo tirar essa doença de mim. É isso que eu preciso. Se o Senhor resolver esse problema, estamos bem. Eu te visito de vez em quando, ó Deus. Esse é o primeiro olhar. Um Deus utilitarista. Um Cristo utilitarista? Um Espírito utilitarista? Né? Não. Pois é. Seja o nosso olhar, quando nós olhamos para Jesus e o enxergamos pelos olhos da fé, e isso aconteceu num momento único da nossa vida, né? Você que já enxergou, encontrou Jesus, tendo saído da cegueira, não perca de vista. Você que talvez esteja na primeira visão, vendo homens como árvores andando, não desista de estar perto de Cristo, busque-o para você alcançar a segunda visão e dela não mais se apartar. Que o Senhor cuide dos seus olhos, que o Senhor seja o alvo dos seus olhos. Guarde a imagem de Jesus para você e não permita com que ninguém lhe roube essa bela imagem. Um abraço, que Deus te abençoe.